Olá, bacharéis de todo o Brasil. Estou aqui como bacharel e também aqui falando, protestando contra a Ordem dos Advogados do Brasil. Não em prol de sua destruição, apesar dela ser extinta, estar extinta por um decreto desde 91, que é o decreto 11 do governo Collor, mas esperamos e acreditamos que a Ordem dos Advogados do Brasil renasça através de uma lei, porque a Lei 8.906 de 94 não cria, né, a entidade. Ela institui o estatuto, né, através dos direitos e deveres, prerrogativas do advogado, eleições, etc., né, mas sem criar a entidade. Então ela é apenas um conselho de classe. Ela tem natureza privada, né? Ok, na cobrança do exame de ordem, mas o exame, usurpando ao OAB o direito público, né? Assim como as outras categorias, os conselhos de classe não faz, segundo em que ela se contradiz no próprio artigo do Código de Ética também, né, dizendo que a partir do momento em que o diploma qualifica o candidato a advogado, então aí já está dizendo. E mais outras leis, né? Inclusive infringindo lá o artigo 5º da Constituição. Então, a OAB não sou a favor de sua extinção, né? Estou aqui para defender os bacharéis. Entrei nesta luta e quero ajudá-los. E quero ajudar a categoria, e é isso. Sou contra o exame, porque o exame é reprovista, o exame é cruel, o exame é arrecadatório. E acredito que o exame, apesar de constitucional pelo Supremo, ele é inconstitucional, porque ele vai infringir aí, né, leis como a LDB, o artigo 209 da Constituição, e etc., né? Então, inclusive, o Pacto de São José da Costa Rica, né, que é um tratado internacional que o Brasil tem lá com a ONU, né, inclusive, através da Corte Interamericana, que processos estão correndo contra o OAB, né, dos bacharéis. Então, é isso. Então, esse exame tem que acabar. Então, porque ele é mau, ele crucifica, adoece. Então, é muita crueldade. Então, esperamos um fim, né? Mantendo o seu estatuto com alteração do artigo 8º para a exclusão, abolição do exame de ordem, mantendo-se o Código de Ética, que é brilhante, com algumas alterações, como captação, porque o que acontece? Mesmo quem é advogado, muitos estão passando dificuldade financeira. Então, o que acontece? Angariação, captação, felizmente, isso é algo terrível. Isso fere o próprio Pacto de São José da Costa Rica, né? Do direito ao trabalho, né? A divulgar, de se construir dentro da sua profissão, de divulgar, não na forma que ela quer que seja divulgado, porque é um absurdo. Então, altera 2, 3 elementos do Código de Ética, que é maravilhoso, só isso. O estatuto é brilhante também. Altera-se através de uma lei o estatuto. Um decreto extingue também o exame de ordem. Aí no estatuto será abolida a prova, o exame. Mantendo-se o estatuto. Ainda que lei nova revogue artigo de lei existente, as duas continuarão, correto? Mantendo seu estatuto, inclusive regularizando, recriando
a Ordem dos Advogados como entidade, mantendo ela como entidade, porque qualquer outra que venha tomar o seu lugar é um absurdo, não faz menor sentido, né? Então, eu não sou contra a destruição, como eu disse aqui, da Ordem dos Advogados do Brasil, mas contra a sua prova cruel, escravista, arrecadatória. O AB arrecada 1,3 milhões por ano, como exemplo de 2017 agora. Gente, é um absurdo. Estamos em 2019 com um presidente que inclusive é contra os absurdos da Ordem dos Advogados do Brasil, que já é uma instituição que hoje, que na verdade de direito ela não existe, que foi extinta por um decreto em 91, que é o decreto 11 do governo Collor, mas que ela seja recriada, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, porque por enquanto ela é apenas um conselho de classe, assim como os outros, né, que não tem exame de ordem, que não tem um conselho, uma prova, né, porque ali todos se formam numa sexta-feira, psicólogos, engenheiros, contador, e vão trabalhar na segunda-feira, menos o advogado que vai fazer um exame, uma prova dos milagres, que 80%, 90%, hoje 80% em média, né? Acredito eu, ou quase 80%, né? No mínimo, até 2, 3 anos chegou a 90%, né? Agora estamos em 2019, é um absurdo em que 90%, 80% das pessoas de uma nação que está em sofrimento acadêmico, porque se dá uma nação na sua construção através dos profissionais, através do futuro dos jovens que por meio de uma profissão que inclusive mais cresce junto à medicina, à engenharia, e sofrendo com a AB, né? Com esta triste barreira da OAB. O médico pode operar o coração, né? Um cirurgião cardíaco, fizeram um exame, uma prova para médico, 90% ou mais, passou dos 90% deles, uma prova que não chega comparado à estrutura mais milionária que existe, que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é a entidade, a instituição de classe mais poderosa, mais do que o Conselho Federal de Medicina. A sua estrutura física, financeira, faz o Conselho Federal de Medicina parecer uma criança. Não, isso é um absurdo, explorando pessoas através de um exame, de uma prova reprovista, arrecadatória, de exceção de mercado. Não podemos continuar assim. Quem colocará a mão nesta ferida? Este é o Brasil que o senhor quer? Para o seu filho, para o seu sobrinho. Então temos que mudar. A Ordem dos Advogados do Brasil precisa ser recriada por uma lei, né, para se tornar uma autarquia de fato, não apenas um conselho de classe comum, já que ela se diz não ser, mas de fato ela é, e de direito também, porque de direito a autarquia considerada, cadê? Sua extinção foi dada em 91 por um decreto, mas ela foi criada em 1930 e destituída por um outro decreto em 91. Então, o próprio exame já é algo, né, ilegal, vamos dizer assim, apesar de constitucionalmente pelo Supremo, mas a considero inconstitucional, sim, na minha opinião, né, infringindo o artigo 5º aqui, né, da Constituição, como eu já disse, da LDB, né, a Lei de Diretrizes Base da Educação, e o artigo 209 também da Constituição Federal. Para um conselho de classe, então,
ela tinha que ter pelo menos o bom senso de te retirar essa prova, né? Acabar com esse exame. Então esperamos que o presidente possa salvar, né? Salvar os bacharéis, salvar os brasileiros, desta ferida, né? O Congresso Nacional, porque é um absurdo. Assim como o presidente já declarou em 2019 agora, né, para o Jornal Nacional, né, quando se tratou do revalida aos brasileiros, inclusive até de um possível exame de ordem também de classe, né, como deságua com a AB no exame de ordem, ele falou. Então, obviamente que ele é contra, né, as condições em que a OAB vem impondo, né, aos brasileiros através do seu cruel exame de ordem. Então, estou aqui em nossa defesa também, não só em meu nome aqui, mas falo por todos aqueles que acreditam como eu, que a maioria acredito, porque a maioria que reprova principalmente, né? Então é triste, né? Office boys de luxo, de escritórios de advocacia, escravismo intelectual, somos contra, assim como o presidente também. Então é isso. O OAB não pode estar acima de tudo e acima de todos. Então, gente, eu lamento como bacharel e como uma pessoa que lutou tanto também. Eu não nada contra, mas eu vou dizer uma coisa aqui, não sei se tem muito a ver, mas eu sou uma pessoa muito concentrada no que estou fazendo. Eu estudo bastante, estudei o código de ética de trás para frente. Você chega lá, é uma pegadinha a prova. Fiz 3 cursinhos presenciais, que é coisa rara, a maioria faz à distância, porque tem filhos, porque esposa, tem, né, uma vida tumultuada. Eu me dediquei em 2017, 2018. O 17 foi 2017 inteiro, sem parar, agora, recente, né, 2017. Agora que é janeiro, fevereiro, né, início 2019 para 2017, estudei assim, o 17 inteiro, né, praticamente. E à noite biblioteca, né, dormia, continuava, cursinho à noite, né, no Legale, ali na Biblioteca Mário de Andrade, na Avenida da Consolação, né? Avenida Consolação. Então lá está lá, né? Eu tenho todas as provas, posso provar. Como pode, né? Tem assim todo um cronograma, né? Com professores todos formados em direito. São mestres. 3 cursinhos. Pô, mas como pode? Aí os professores também, todos que eu perguntei, são contra. Eles vivem disso, claro, né, dos reprovados, dos cursinhos, né? É uma indústria, um comércio por trás, que o OAB alimenta também, né? Então, o que acontece? São contra o exame de ordem, que é uma pegadinha, não atesta conhecimento. É um concurso. Quando eu chegava lá, depois dos cursinhos que fiz, além, claro, os cursinhos, eu entrava às 7 horas, né? Ia das 7 até as 10h30. 9h30, 9 horas era o intervalo. De 9 até era 20 minutos. Aí ia até 9, até 9h30, 9h30 retomávamos as aulas. Então, estudei assim, no cursinho durante 2017,
reestudei um pouco de quase tudo que fiz na faculdade, né? Não tudo, porque comparado a 5 anos, né, de faculdade, e mesmo assim, quando você chega lá, caía 30%, 40% do que foi dado no cursinho presencial, né? Eu falei, meu Deus, mas cadê isso, cadê aquilo? Claro, não dá para cair tudo, como eu falei, mas você vê, eu não bebo, eu nunca tomei álcool, eu não bebo álcool, nunca tomei álcool, não uso drogas nenhuma, não vivo na prostituição, não sou promíscuo, eu mal saio para cantar, que é a única coisa que eu faço diferente disso nas horas vagas, quando é à noite, isso foi bem depois, 2018, mas você vê como a vida é, sou dedicado, tenho tempo, né? E reprovar nessa praga dessa prova maldita, isso é coisa do capeta, Deus me desculpa falar, isso é coisa do capeta, entendeu? Isso é uma coisa do capeta, né? Eu sei, desculpa aqui os palavrões aqui, entendeu? Não vão pensar que eu não bato bem da cabeça, mas chegou uma hora que eu fiquei mal também, né? Fiquei doente, fiquei com depressão, estive em pânico. Já de 2017 final eu tenho inclusive diagnóstico final de 2000, entrei em depressão, em pânico comigo mesmo, né? Sem chamar a atenção de ninguém, mas busquei um diagnóstico médico, porque eu expresso aqui, mas nunca precisei incomodar ninguém, porque aqui estou contando a minha vida, né? Quem eu sou. Para tanto, contra o AB, isso é, para o AB também não tem saída, não tem, ou não, quero dizer, não tem entrada. É triste, né? Então, o que faremos? Então, não sou contra a sua destruição, AB, mas sim contra a sua criação jurídica, inclusive, né? Sou a favor do seu belo estatuto, com exceção do artigo 8º, do Código de Ética, que é brilhante, que é para punir, com exceção e tem que autorizar a angariação, a captação, sim, né? Sim, de forma livre e aberta, né? Sem corrupção, é claro, sem nenhuma forma de corrupção, mas isso é óbvio, né, amigo? Porque, né, senão você é denunciado, inclusive em danos, etc. Ou até mesmo criminais. Então, é isso. Gente, um cirurgião, como pode? O médico fizeram uma prova para eles de início, uma prova. A OAB, através de um instituto de alto nível, que é a Fundação Getúlio Vargas, tem um conselho, né? Tem uma banca, que é, inclusive através da OAB também, tem uma banca de juristas que lá é delegado, juiz, desembargador que prepara a prova, né? Nós somos bem amiguinhos, né? Ah, se fôssemos como os militares, né? Tão unidos, né? Corporativistas, né? Rapaz do céu. Tá, vocês já entenderam, né? Aí você volta lá no exame lá que fizeram para os médicos. Um examezinho, né? Uma provinha. Reprovou mais de 90% dos médicos. Você vê, uma prova de início, um exame fraco, né? Porque em sua estrutura inicial já tinha, né, o exame do Conselho de Medicina para os médicos, né? Já havia reprovado aí mais de 90% na época, né? Acho que eles entraram com mandato de segurança, conseguiram. Então, né, a retirada do exame, né, a obrigatoriedade. Então continuam sendo médicos, né? O cirurgião cardíaco vai lá, o cara, né, fazer uma cirurgia cardíaca, né, ou do estômago, e o cara não fez um exame. Gente, se a prova existisse para médico, você vê, em que o advogado pode errar?
se reprova no início uma prova. Se essa prova tivesse o nível da prova da OAB, né? É que a prova tem a prova tem uma banca de desembargadores, juízes, assim, de alto escalão, de alto nível, para destruir o bacharel, para aniquilar, para reprovar. Não é para provar o seu conhecimento, é uma pegadinha. Te leva do Iapoque ao Chuí por dentro do oceano, traça lá entendeu? O fundo do mar, entendeu? Vai até Marte, em volta, e uma loucura, gente, assim, que foge do cotidiano, né? Em que você consulta, você tem peças pré-prontas, em que se você, o advogado, errar, ele, né, o próprio juiz, ele já tem por dever jurídico, né, fazer correção. Inclusive, uma informação aqui: mais da metade das peças processuais são mandadas a serem emendadas. São pedidas para serem corrigidas, emendadas. Isso é, para serem as peças, a peça processual do advogado, o juiz pede para que a peça seja corrigida. Você acredita nisso? O advogado passou no exame de ordem. Você vê, não atestou, entendeu? Você faz a prova hoje, você passar daqui 30 dias, 40 dias, você não lembrará mais, você reprovará na mesma prova que você fez há 40, 60 dias atrás, por exemplo. Então, colocando dentro no máximo 60 dias, você já esquecerá. Então há uma complexidade nisso, uma explicação que eu aqui não consigo mais explicar perfeitamente, mas dá para entender a minha indignação aqui como bacharel. Então, não atesta conhecimento, é pegadinha. O dia a dia, o profissional que já tem a técnica, ele tem todo um aparato jurídico, né, jurisprudencial, para trabalhar com experiência, né, do dia a dia. Ele pode tentar a mesma ação 3 vezes, desde que ele não abandone a ação por mais de 1 ano, etc. Daí vai, né? Inclusive, mais da metade, como eu disse aqui, os juízes mandam emendar, né, a peça, né, consertar, porque está faltando elementos ali para a constituição do direito, né, tese em defesa do cidadão, do patrimônio. Ele tem direito ao recurso, no recurso ele conserta também. E se ele cometer um erro, ele é obrigado a indenizar, como acontece. É comum, né? Vai lá, o jogador de futebol, o cara passa a vida jogando futebol desde criança. Sei lá, o Neymar lá, o Firmino lá, jogador da seleção. Perderam a Copa do Mundo, ganham milhões. Chutam a bola para fora o tempo todo, chutam na trave, chuta para fora, chuta de novo. Todo mundo erra. Um cirurgião cardíaco, um advogado é menos. Trabalha em equipe, o juiz manda emendar a peça, tem direito a recursos. Recursos no plural, em 3 instâncias, em defesa do seu cliente, consertando o erro da inicial. Quando o juiz não manda emendar a peça, né, como eu já disse, e o advogado tem direito a 3 tentativas com a mesma causa.
contra o mesmo agente, com o mesmo objeto e o direito de pedir, dentro de alguns critérios. Mas é claro, né? Claro que é dentro dos critérios, né? Porque, puta merda, o cara, né? Do tempo decorrido, que isso não, né? É óbvio, né? Então, a chance é o que tem menor chance de errar, de causar-lhe um prejuízo, né? Então, gente, o exame é inútil. O exame da OAB é inútil. É inútil. É inútil. É reprovista. É idiota. Pois é isso, né? O que mais vou dizer? São 26 minutos já de tempo. Então, quem colocará a mão nesta ferida? Nessa ferida? O Congresso Nacional, um decreto para salvar uma nação de estudantes, uma população, contra o único conselho de classe que tem um exame dos milagres, reprovista, arrecadatório, contra a poderosa OAB. Quem manda mais no Brasil? OAB? A Rede Globo? Ou o Congresso Nacional ou o Presidente da República? Que Deus nos salve.